mas eu vou falar um pouco. O sentido real do Natal não é o que fazem nos dias de hoje, né? Que é comemorando Papai Noel, árvore de Natal, presentes até que tem algum significado. Mas o maior presente que nós recebemos foi o Senhor Jesus. E ele veio no Natal. Por isso que é comemorado Natal, porque Natal é nascimento. E a história que eu vou contar é sobre o nascimento de Jesus. Tem algumas coisas que às vezes a gente lê, a gente sabe sobre o nascimento, mas tudo a gente ainda não consegue entender. Mas eu vou falar um pouco. Maria era uma jovem que estava prometida em casamento a José. Ela era uma moça dedicada, obediente. E o Senhor achou graça em Maria. Porque Maria era uma serva do Senhor. E aí apareceu um anjo. E veio falar com Maria. E disse: Maria, você foi escolhida pelo Senhor para trazer o Filho de Deus a este mundo. Maria não entendeu, Maria ficou preocupada. Mas como pode isso acontecer se eu nem sou casada ainda? Como é que pode isso acontecer? E o anjo falou para ela: para Deus nada é impossível. Então nós entendemos que para Deus nada é possível. Pense, uma pessoa engravidar, cientificamente não existe. Mas o nosso Deus, Ele é a própria ciência. E Ele pode todas as coisas. E aí, o anjo despediu-se de Maria. E Maria ficou lá, pensando o que ela iria fazer. José, sabendo do que ia acontecer, também não ficou muito feliz não ficou muito bem não. Já pensou? A esposa que estava prometida a ele, engravidava, sem ser dele. Ficou preocupada. E resolveu, para que não deixasse Maria ser difamada, ser mal falada, ele resolveu fugir. Ele ia resolver fugir. Mas antes que isso acontecesse, o anjo veio em sonho e falou com José que ele recebesse Maria como a sua esposa, que ele não temesse. E cada vez que o anjo chegava para falar com José ou com Maria, ele falava: não tema. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, a gente não pode ter medo. E aí, José foi falar com Maria. E aceitou Maria. Só que o que é que aconteceu naquela época? Naquela época, José tinha que fazer o recadastramento na cidade onde ele tinha nascido, que era em Belém. Então, eles tinham que ir lá. Só que o tempo foi passando e já estava na época de ela ter o seu filho. E eles foram. Eles foram, caminharam. E Maria, como não podia dar muito, foi lá no jumentinho. Foram. Quando chegaram lá, não tinha nenhum lugar para eles ficarem. Porque estava tudo lotado, assim como está hoje, ó, lotada a igreja, né? Graças a Deus. Mas estava lotado porque tinha que ter aquele recadastramento de todas as pessoas que tinham morado ali, que tinham nascido ali. E como José tinha nascido ali, ele tinha que ir lá. Só que quando ele chegou lá, ele batia nas portas. A minha esposa, a Maria começou a ter dores, né, para ter neném. E aí ele batia na porta e chegava lá: minha esposa vai ter neném, eu queria um lugar para ficar com ela, o que é que eu faço? E aí as pessoas abriam a porta e diziam: não, aqui está lotado, aqui não tem vaga. Não, aqui não tem vaga. E ele foi em vários lugares e não conseguiu nenhum lugar. Mas aí
tinha um dono do estabelecimento, disse assim: olha, eu tenho um lugarzinho ali, que é onde ficam os animais. Se você quiser passar a noite ali, pode ficar ali com ele. E assim aconteceu. Era uma estrebaria. Um local onde tinha os animais. Onde os animais passavam a noite. Onde os animais comiam. E aí Maria foi para lá com José. E ali Jesus nasceu. Ela deu a luz ao Filho de Deus, ao nosso Salvador. E aí, quando ele nasceu, apareceu uma linda estrela. Mostrando que o Senhor tinha nascido. Porque essa estrela, ela tem um significado muito grande. Porque ela mostrava aonde Jesus iria ficar. E aí, enquanto isso tudo acontecia, lá onde estavam alguns pastores cuidando de algumas ovelhas, apareceu um anjo para eles. E o anjo disse, sabe o quê? Sabe o que o anjo disse para eles? Não temas. Mais uma vez, o anjo disse, não temas. Porque tem uma notícia muito boa para vocês, uma notícia muito alegre. Nasceu o Salvador, o Filho de Deus, que vai trazer paz a este mundo. E os pastores ficaram maravilhados, felizes com aquela notícia. E do céu eles viram os anjos louvando a Deus. E os anjos diziam assim: louvado seja o Senhor, paz na terra aos homens de boa vontade. E aqui eles ficaram maravilhados. E o anjo ainda disse assim: o Salvador do mundo nasceu. E ele está lá na estrebaria. E ele vai estar numa manjedoura, enroladinho lá. E aí eles foram ao encontro de Jesus. E lá eles adoraram o Senhor. Eles adoraram ao Senhor como nós devemos adorar. Porque eles souberam da notícia que o Salvador tinha nascido. Mas enquanto tudo isso acontecia, passaram-se alguns dias e eles não ficaram mais ali na estrebaria. Jesus nasceu ali. Mas já pensou um bebê recém-nascido ficar ali? Será que ele está certo? Não ia. Então ele conseguiu ir para algum lugar. Não sei aonde e também não sei como. Mas sei que ali ele não ficou. E passaram alguns dias. Os magos, os reis magos, que eram uns sábios do Oriente, que tinham a sabedoria de muitas coisas, eles sabiam que uma estrela ia aparecer e ia guiar eles ao Salvador do mundo, aliás, ao Rei dos Judeus. Eles queriam encontrar o Rei dos Judeus. E eles chegaram lá, porque o Rei dos Judeus poderia estar onde? Não poderia estar na estrebaria e nem numa casa qualquer. O Rei dos Judeus poderia estar no palácio, claro e óbvio. E eles foram procurar o Rei dos Judeus aonde? No palácio. Lá com
o rei Herodes. E os três magos foram lá, os três reis magos. Eles queriam encontrar o rei dos judeus. E foram lá. Quando eles disseram que queriam encontrar o rei dos judeus, Herodes não gostou muito dessa história, não. Como é que ele era o rei e teria o rei dos judeus? Alguém ia tomar o lugar dele. Ficou preocupado. E ele, tendo maldade no seu coração, ele disse assim: olha, irmãos, vocês vão procurar Jesus. Quando vocês encontrarem, vocês voltem aqui e me digam onde é que ele está. Porque eu também quero ir lá adorá-lo. E aí eles foram. E eles seguiram aquela estrela. E aquela estrela dava onde? Na estrebaria, né? Mas, quando eles chegaram lá, eles viram aquela estrela e eles foram ao encontro daquela estrela. A estrela está aqui, eu estava procurando a estrela. E eles foram ao encontro daquela estrela. E naquela estrela mostrava onde estava o Filho de Deus, o Rei dos Judeus. E lá eles também foram adorar o Senhor Jesus. Só que eles também trouxeram, além da adoração física, eles trouxeram presentes. Eles trouxeram incenso, mirra e ouro. Foram os presentes que eles deram para o Senhor Jesus. Jesus não estava mais na estrebaria, porque já tinha passado algum tempo. E aí, lá, eles deram de presente ao Senhor esses três presentes: incenso, ouro e mirra. E aí eles louvaram também ao Senhor. Mas como Deus sabe todas as coisas, em revelação, em sonho, disse para os magos, os reis magos: não voltem lá em Herodes para dar notícia que vocês encontraram Jesus. E aí eles seguiram o caminho deles. E assim, Deus, como um Deus todo-poderoso, Ele fez com que tudo acontecesse como Ele tinha prometido. Tudo que aconteceu no nascimento de Jesus foi tudo com cumprimento do que Deus já tinha prometido. E o que acontece em nossas vidas hoje? Aqui, no nascimento de Jesus, não termina a história. É aí que começa uma nova história para as nossas vidas. Uma nova história, um Natal diferente, um Natal real. Uma história verdadeira que faz a gente entender que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Deus que faz todas as coisas. E que além de tudo isso, Ele ainda diz para nós: não temas. Não temas, tanto o pequenininho, como o médio, como o grande. O Senhor não vê ninguém como o pequeno, como o grande. O Senhor nos vê como um só, como seus filhos. E assim como Ele quer a obediência dos grandes, Ele também quer a obediência dos pequenos. E assim como Maria foi achada bem-aventurada, assim nós também somos bem-aventurados, porque nós não vimos nada disso, mas nós cremos. E aqui começa a nossa vida, né? A vida louvando e exaltando o Salvador do mundo. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Eu quero agradecer, viu? Irmã Patrícia, uma riqueza, bem tudo. E essa mulher está aqui com a gente, né, não, pastor? Uma coisa boa, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. E eu quero... Vem pra cá.